Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutar sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudando no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altismo e com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil, em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Vamos falar também com 400? Oh, glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Número 400. Aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus,
eu tenho alegria em Jesus, ó doce harmonia em Jesus, desfruto a paz de Deus em Jesus, na rocha inabalável em Jesus, no homem comparável em Jesus, no Deus tão adorável em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já vamos distrair para a palavra? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Vamos ler o livro de Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Aleluia, glória a Aleluia a Deus. Deus. Tu és santo, Senhor da glória. Aleluia. Ezequiel 37. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Oh, glória. Eu leio um versículo, a igreja lê o versículo seguinte. Aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numerosa sobre a face do vale. E estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dizes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós entenderei fé, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei com ele, e deu ordem, então, do Espírito entrou neles, e viveram e se fizeram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem,
estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas o povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Vamos repetir esse versículo 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Quem necessita de oração? Eu e minha casa. Aleluia. Mais algum pedido? Eu posso orar. Pelo Henrique. Pela irmã Jaqueline, pela filha da irmã Rosana, que está fazendo aniversário hoje. Amém. Vamos estar orando? Meu Deus amado Pai eterno, uma vez mais eu quero te agradecer, meu Pai, por poder estar aqui em tua casa, Senhor. Joga por terra toda a seta, todo o laço, meu Pai, vai de encontro, meu Deus amado, a cada pedido de oração, vai de encontro ao pastor Daniel, que está trabalhando, meu Pai. Vai, meu Pai, de encontro ao Henrique, Jaqueline, aos demais pedidos, meu Pai eterno. Eu não sei o que se passa, eu não sei o que acontece, mas o Senhor é aquele que conhece o íntimo, profundo, o interior, meu Pai. O Senhor é aquele que pode fazer milagre, que pode restaurar, que pode transformar, meu Pai. É aquele que coloca todas as coisas, meu Pai, no devido lugar, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, vai agindo, meu Pai, derramando a tua glória, a tua unção, meu Pai. Meu Deus, estamos aqui essa noite, meu Pai, e necessitamos, meu Pai, de ouvir a tua voz, necessitamos, meu Pai, de sentir o teu toque, meu Pai eterno. Vá de encontro a cada um, meu Pai, que está nos ouvindo nessa noite, meu Pai. Vá de encontro, meu Pai, a cada um que está conseguindo ouvir, meu Pai, esse som que está saindo desse microfone, meu Pai. E que possa, meu Pai, haver cura, milagre, restauração, transformação, batismo, renovo, porque o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que tem todo o poder e toda a autoridade, meu Pai. Desde já nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu queria já estar passando a oportunidade para a pastora Rosana. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Louvado seja o teu santo nome, Jesus. bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Aleluia, Deus eterno, Deus da glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pessoal da igreja capaz, nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Deus, Ele já se faz presente aqui no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Porque a palavra dele diz que onde houver 2 ou 3, ali ele está presente. Amém? E aqui não é diferente, irmãos. O Senhor, Ele se faz presente. E hoje é dia da gente glorificar e exaltar o nome santo do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou querer aqui louvar juntamente com os irmãos o louvor em qual o Senhor Ele tem colocado ao meu coração nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, Senhor, é glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus eterno. Glória a Deus. E nesta noite, irmãos, eu quero adorar o Senhor. E que nessa noite você adore Ele em espírito e verdade. Adore ao Senhor porque
palavra do Senhor, ela diz que aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Então adore Ele de todo o coração nesta noite. Aleluia. 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 Grande Deus, aleluia. Tu és bem-vindo, Jesus. Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma apagada na escuridão. A morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca visei. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Olha aí. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui vaga deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Foi fruto de cena, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado. Jesus fosse. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor, Ele se faz presente. Aleluia. E a alma ferida Ele conserta. Aleluia. No terrível espinho do pecado pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma apagada
juntamente conosco. Ele nos arrancou e trouxe eu e você para adorar, para falar que Ele é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Aleluia. Então que nesta noite, irmãos, você venha abrir o seu coração para o Senhor. Aleluia. Porque nesta noite Ele te chama. Aleluia. E Ele diz: filho, a tua alma eu curo hoje. Eu abaixo comandar. Aleluia. Filho, nesta noite eu estou na tua presença. Aleluia. Aleluia. Então que nesta noite nós viemos dar o nosso melhor. Aleluia. Que nós viemos somente agradecer a Ele, porque Ele é bom. Que nesta noite nós viemos abrir o nosso coração e sentir a presença do nosso Deus. Porque nós não podemos sair daqui sem sentir a presença dEle. Aleluia. Porque Ele está aqui. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele se faz presente ao nosso meio. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus querido. Aleluia, Santo de Israel. Deus te poder. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer uma oportunidade para o pastor Carlos, enquanto os seus irmãos já se preparam para esta louvor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Vocês estão bem? Aleluia. Estive prestando atenção. Desde o início do culto, Deus já está falando comigo, com você. Basta nós estarmos atentos à voz de Deus. O Espírito Santo está nesta casa. E Deus, através da palavra oficial, Deus ele me levou algum tempo atrás, quando eu me encontrava, assim como o louvor que foi louvado, quando eu me encontrava como um barco à deriva, né? Eu louvo a Deus por tudo que Deus Ele tem feito na minha vida, porque outrora eu me encontrava assim como os israelitas, né? Aquele povo que estava sem esperança, aquele povo que estava como sem vida, estava como se estivessem mortos. Assim outrora eu também estava. Eu estava morto espiritualmente, e Jesus, através do meu clamor, Ele ouviu a minha oração e Ele me resgatou do lamaçal do pecado, do submundo do crime. Deus, Ele me deu uma nova oportunidade. Quando eu me reconciliei com nosso Senhor Jesus, em março de 2005, Deus me deu uma nova oportunidade dentro de uma penitenciária chamada Getulina. Depois de mais de 20 anos afastado da presença do nosso Senhor Jesus, eu, por causa da minha rebeldia, a mão de Deus pesou sobre mim e foi bastante difícil o meu retorno, mas Deus teve misericórdia da minha alma e aqui estou para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Outrora eu me encontrava numa vida sem Cristo, morto espiritualmente, no mundo das drogas, da cocaína, do crack, do LSD e diversas outras tipos de drogas. E Deus, Ele com o braço forte, Ele me resgatou do lamaçal do pecado. Glória a Deus. Mas eu tive que fazer a minha parte, assim como aquele cego de Jericó que foi pregado aqui pela nossa irmã Rosana. Eu me levantei
eu comecei a clamar ao nosso Senhor Jesus. Ele ouviu a minha oração. E eu sou muito grato a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Porque hoje eu carrego a palavra do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Eu troquei uma mini Uzi, uma metralhadora. Troquei através da palavra do Senhor. Aleluia. Deus, Ele restaurou a minha vida de uma tal forma que tudo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito, Deus, Ele vem me concedendo. Eu sempre orei a Deus, privado da minha liberdade, 17 anos dentro do cárcere, e quando eu saí, eu pedi para Deus, falei: Senhor, o Senhor já resgatou, já me tirou da vida da criminalidade, do submundo do crime, da prostituição, das drogas. Senhor, restaura o meu casamento. Deus restaurou o meu casamento. Eu pedi para o Senhor: Senhor, eu preciso de uma casa, de um teto. Eu não tenho uma casa, Senhor, e eu preciso de um teto para morar, Senhor. Deus me concedeu também um apartamento. Eu louvo a Deus por tudo que Deus Ele tem feito, porque Deus Ele tem sido fiel comigo. Quem tem sido infiel com Deus sou eu, mas Deus Ele tem sempre permanecido fiel comigo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui se encontra. A gente pode estar em pouca quantidade, em pequeno número, mas saiba que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, Jesus Ele se faz presente. E Jesus Ele tem algo para te entregar ainda nesta noite. Mas é necessário eu e você estarmos atentos à palavra que será ministrada na noite de hoje. Porque Deus Ele fala através da sua palavra, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. As irmãs já são a oportunidade de estar louvando, amém? Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus querido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo e poderoso, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Agradecida teu santo nome. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Benção a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia.
também. Está passando uma oportunidade para a nossa irmã Raiane. Logo após, estarei passando para a apóstolo, amém? Aleluia, glória. Aleluia, glória a Deus. Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Aleluia, Deus de Israel. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Papai Senhor. Amém. Tu és santo e poderoso. Aleluia, Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a ti, Senhor. Santo é o nome de Aleluia, Deus eterno. Aleluia. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou.
porque Jesus sempre esteve comigo e sempre estará. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Salve nosso Pastor Jesus. Amém. Bom, vamos colocar de pé. Está fazendo uma oração pelo dizimista ofertante da casa do Senhor nesta noite. Também vamos apresentar o nosso pastor, que já está nas mãos do Senhor, que vai estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Senhor Deus maravilhoso Pai, nós te damos, ó Pai, estarmos aqui esta noite na Tua presença, com a oportunidade, Jesus amado, de Te louvar, bendizer o Seu nome, de poder sentir, Senhor, a Tua presença neste lugar. Pai, eu quero nesta hora apresentar nas mãos do Senhor a cada irmão que está, a cada dizimista, ofertante, a cada um, Senhor, que tem contribuído com amor, a cada abraço forte da obra do Senhor, que o Senhor venha abrir as janelas do céu, derramar uma bênção sobre a vida de cada um dos irmãos, ó Pai, e venha abençoar a todos que aqui estão, aqueles que nos escutam, Jesus amado, pelas lives, venha falar aos nossos corações, que nós possamos estar com o coração aberto para receber a Tua palavra nesta noite. Usa o Teu Filho, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, é o que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Pai Senhor para todos, amém. Meus amados, motivo da alegria, estamos aqui na presença do Senhor. Vamos ler o livro de Gênesis, abrir a nossa Bíblia. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Faça o primeiro livro da Bíblia, né? É fácil nós encontrarmos. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Vou ler só a primeira parte do versículo. E lembrou-se Deus de Noé. Amém? Até aqui. Meus amados, é tão bom quando... Posso se sentar em nome de Jesus? É tão bom quando alguém se lembra de nós. Agora, melhor ainda é quando Deus se lembra de nós. Embora Deus nunca esquece. Mas Deus lembrou-se de Noé, quer dizer que Deus tinha se esquecido de Noé? Não. A tradução original diz que Deus se voltou para Noé. Noé, meus amados, é chamado no livro de Hebreus, lá no livro de Pedro, de o pregoeiro da justiça. Naquela época os homens viviam, antes do dilúvio, os homens viviam 900, 700, 600 anos. E existia na época, era a lei da multiplicação, crescer e multiplicar, por isso que as pessoas tinham várias mulheres, que era a lei da multiplicação, tinha que multiplicar para encher a terra. E Noé, com 500 anos, quando ele completou 500 anos, ele teve 3 filhos naquele ano, sem Cã e Jafé. Eu creio que Noé teve centenas ou até milhares de filhos. Mas por que a Bíblia não menciona? Porque a Bíblia vai dizer, meus amados, que toda carne se corrompeu. Fora esses 3 filhos, toda a humanidade se corrompeu. Os filhos, netos, bisnetos de Noé, tudo se corrompeu. E ali a iniquidade tomou conta da humanidade. E o pecado, irmãos, ele fede nas narinas de Deus. E Deus falou assim: Noé, constrói uma arca, porque o fim de toda a carne humana é chegada. Eu não suporto mais ver tanta iniquidade. Eu não suporto mais ver tanta mentira, tanta maldade do ser humano. Eu vou restaurar, renovar a humanidade. A Bíblia vai dizer que é a única das criações que Deus se arrependeu de ter feito, é o homem. A Bíblia diz: Deus se arrependeu de ter feito o homem. A única coisa que Deus criou que se arrependeu de ter feito foi o ser humano, por causa da maldade, por causa da iniquidade. E Noé, ele começou a construir a arca.
Deus não falou quanto tempo que ele iria construir. Não, quanto tempo iria durar até Deus mandar o dilúvio. Deus só mandou construir a arca. Quando Deus manda, irmão, nós temos que obedecer. Não temos que ficar questionando por quê, Senhor? Mas para quê? Quando que vai ser? Não. O tempo é de Deus. E às vezes a gente fica mais, eu queria para agora. Não, meu irmão, o tempo é de Deus. Deus, ele faz tudo. Tem um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Eu falo, mentira. Deus nunca falha. Deus chega, Deus nunca tarda. Deus chega na hora certa. Tem o tempo certo de Deus trabalhar. E a Bíblia vai dizer, meus amados, que Noé começou a pregar. Além de Noé pregar, foi construindo ali a arca, foi pregando. As pessoas zombavam, as pessoas riam. Cadê a chuva? Cadê a chuva? Mas Noé, ele não olhou para isso, porque o propósito dele estava no Senhor. Quando você tem um propósito com Deus, não se preocupe com o que os outros vão falar. Não se preocupe com o que as pessoas ao redor vão falar, vão achar. Irmão, se eu fosse levar pelo que os outros acham, aí eu vou fazer isso. Não, mas não faz isso não. Se eu fosse dar ouvido pelo que os outros acham, a gente não sai do lugar, não é? Porque um acha desse jeito, outro acha desse jeito. Não, você tem que seguir a orientação que Deus te deu. E Noé continuou. E quando estava pronto, Deus falou assim, Noé, a vida humana agora será de 120 anos. Noé foi o último da geração em que as pessoas viviam 700, 800, 900, 600 anos. Noé foi o último dessa geração, porque depois do dilúvio, Deus, a perspectiva de vida seria de 120 anos. No tempo de Moisés escreveu o Salmo 90, dizendo que a expectativa de vida do ser humano na época dele era de 70 anos, já baixou. E as pessoas, meus amados, Noé viveu 950 anos. E Noé foi lá, construiu a arca. E a Bíblia vai dizer, meus amados, que depois que a arca construiu, Deus deu ordem para que os animais entrassem na arca. Deus mandou um par de animais impuros e 7 pares de animais puros. Por quê? Porque os 7 pares de animais puros era para sacrifício, era para alimento. E o par de animal impuro era para reprodução. E Noé entrou. Depois que Noé entrou, meus amados, que Deus falou assim, agora fecha a arca. Ele fechou. O Senhor, ele selou com o dedo dele. Agora ninguém mais entra. Quem estava para fora que entrou, já entrou. Quem está lá dentro não sai. Quem está lá fora não entra mais. Semelhantemente à vinda do Senhor Jesus. Quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. Quando Jesus voltar, o tempo da graça vai se findar. Então, irmãos, quem subiu, subiu, já era. Não tem como dar carona para ninguém. Agora, quem ficou, infelizmente ficou. Avisado é que foi. E Noé entrou na arca. E quando Noé entra na arca, que fecha ali a porta e deu céu por fora, Noé ficou ali na arca, esperando a chuva. E nada. Deus não falou quantos dias iria mandar chuva. Noé ficou o primeiro dia e nada. Noé ficou o segundo dia e nada de chuva. Terceiro, quarto, quinto, sexto. E no 7º dia, Deus deu um mistério com o 7. O 7, o mundo diz que é o número do mentiroso. Mentira. Mentira de Satanás. O 7 é o número da perfeição de Deus. Aleluia. O 7 não é o número de Deus. O número de Deus é 1. Ele diz, eu sou o Senhor, Deus único. Se o número de Deus fosse 7, então tinha 6 pessoas na frente dele.
Não, o número 7 é o número da perfeição de Deus. E no 7º dia, quando ninguém esperava, o povo disse: aí, Noé, tu vai morrer nessa arca, Noé, já faz 7 dias. E aí começou a chover, e não existia chuva na época, a primeira vez que choveu. E quando as pessoas começaram a subir nos montes mais altos, aí começaram: não, Noé, agora nós cremos. Agora nós temos que realmente, Deus vai destruir. As águas foram subindo, subindo, subindo. E as pessoas batiam na porta da arca e diziam: Noé, abre, que agora nós cremos. Mas agora já era tarde. A oportunidade eles tiveram. Não é para você: eu não posso fazer mais nada. Eu não posso abrir porque quem fechou foi Deus. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Mas quando Deus fecha, ninguém abre, não adianta. Uma vez nós estávamos numa cidade, e ali no Nordeste, alugamos ali um prédio, e arrumamos o prédio todo deteriorado. Fizemos um contrato, entregamos para o dono, já registrado no cartório, e ficamos esperando o dono nos entregar o contrato, mas a gente fomos arrumando, reformando, e nada do dono entregar o contrato. Passado um mês, irmãos, o prédio estava bonitinho, o dono chega e fala assim: eu quero o prédio agora. Depois que a gente estava morto, poxa, mas depois que a gente... eu quero ir aí. Eu não tenho nada reconhecido. Eu quero meu prédio. Eu entreguei o prédio. Os irmãos ficaram revoltados e falaram assim: olha, você usou de engano com a obra de Deus. Mas Deus manda falar que vai ficar 3 anos sem você, por causa da tua ganância, não vai alugar para ninguém. Ele deu risada na minha cara. 3 anos, irmão. Nem sei se depois ele alugou. Eu sei que passaram 3 anos, eu procurei saber, o prédio estava parado lá na cidade. Quando Deus fecha, ninguém abre. Quando Deus não está no negócio, irmão, não adianta você insistir. As coisas, quando é de Deus, dá tudo certo. As coisas, quando é de Deus, Deus dá sinais. E as pessoas abrem, não querem, não posso, foi Deus que fechou. Eu não posso tentar, por mais que eu forçasse tentar abrir, não abre, porque foi Deus que fechou. A Bíblia diz que quando Deus expulsou o homem do jardim do Éden, além de Deus colocar um querubim, Deus colocou uma espada que ficava em volta da árvore da vida, para que ninguém pudesse comer do fruto para viver eternamente. Quando Deus fala não, irmão, é não. Não adianta você querer insistir naquilo que Deus fala, é não. Como também quando Deus fala assim, não adianta você querer fugir daquilo que Deus preparou. E a água começou a subir, começou a cobrir as montanhas, as pessoas morreram, as pessoas, toda a carne expirou. E quando terminou a chuva, ficou um bom período, Noé soltou um corvo. Alguns dizem que esse corvo era o urubu. Não sei, porque o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, em aramaico, e era uma língua muito pobre, então às vezes uma palavra pode significar vários significados. E a Bíblia vai dizer que Noé soltou um corvo, ou seja, soltou uma pomba. Mas a pomba, quando ela saiu da arca, ela saiu voando. Ela começou a sentir um fedor de carniça. Isso aqui não é para mim. Isso aqui me embrulha o estômago. Eu vou voltar para a arca. A pessoa que tem a pomba do Espírito Santo na vida dela, que ela sai da igreja, ela vai para o mundo, ela vê que aquilo ali não é a natureza dela. Ela sai da igreja, vai lá no mundão, está lá no carnal, e fala assim: não, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é a minha natureza. Eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro.
E ela volta para a arca, ela volta para a igreja. Mas quando Noé soltou o corvo, vamos falar urubu, vai. Quando Noé solta o urubu vê o fedor de carniça e diz: poxa, o negócio aqui tá bom, mas tá do jeito que eu gosto. Bebedeira, prostituição, baile, é o que eu gosto. E ali, a mesma coisa a pessoa que não tem a pomba do Espírito Santo. Que ela tem um urubu na sua vida, um demônio, que não foi de perto. Quando ela vai, que ela vê o mundão, é ali. Fulano caiu, já estava caído, irmão. Quando a pessoa realmente não é nascida de Deus de verdade, ela pode estar até na igreja, mas é a primeira oportunidade, ela cai. Eu estava falando para os irmãos, lá na casa do irmão lá, que é que nem um porco. O porco, você pode pegar um porco sujo, lavar ele, dar um banho, colocar um perfume, um lacinho. Ele está cheiroso, bonitinho, mas se ele vê uma lama, tipo, não vai para a lama. Porque é porco. Enquanto Jesus não transformar, enquanto a pessoa realmente não se libertar do mundo que está dentro do coração dela, irmão, ela vai ser porco. E Noé, depois que a pomba foi, depois que as águas começaram a baixar, a Bíblia diz que a arca repousou no Monte Ararat, que fica lá na região da Armênia, perto da Rússia, por ali. Ou seja, quando o projeto é de Deus, é assim. A arca foi construída no chão, na terra, mas ela terminou lá nas alturas. A arca começou lá embaixo, mas ela terminou lá nas montanhas. Quando o projeto é de Deus, ela começa de baixo, e Deus exalta, e Deus levanta lá para cima. Tem gente que quer começar as coisas de cima. Não tem como, irmão. Uma casa não se começa pelo telhado, uma casa se começa por baixo, pelo alicerce, depois vai levantando as paredes, coloca as portas, janelas, e por último é o telhado. Tem pessoas que querem começar de cima. Não, Deus quer que você comece de baixo para você dar valor. Quando chegar lá em cima, você não venha se ensoberbecer, e você venha olhar para trás e lembrar que o Senhor é aquele que fez essas coisas na sua vida. E quando Noé estava ali, aquele tempo todo, 6 meses, me foge a memória, trancado naquela arca, cheio de fezes de animal. Não é fácil não, irmão. Imagina você estar no lugar daquele fedido durante 2 dias, já é horrível. Imagina 6 meses. Se não foge a memória, foi 6 meses. Mas a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé. Deus, ele nunca esquece daquele que tem aliança com ele. Aquele que tem aliança com Deus, Deus nunca vai esquecer. A Bíblia diz no livro de Salmo 112, versículo 6, que o justo ficará na memória eterna de Deus. Deus nunca vai esquecer do justo. Passaram tantos anos, milênios. E uma certa feita, Jesus, ele quando olhou para Jerusalém, lamentou sobre a cidade. Ele falou assim: "Oh, Jerusalém, terra que mata os profetas, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto." Ou seja, fazia milhares de anos que Abel tinha sido morto, mas Deus nunca esqueceu de Abel. O livro de Hebreus diz que as obras de Abel ainda falam. Ou seja, o justo, ele ficará na memória eterna de Deus. Deus nunca esquecerá do justo. Deus nunca esquecerá daquele que tem aliança com ele. Deus nunca esquecerá daquele
Malaquias capítulo 3, versículo 15, ou é 16, me foge a memória, acho que é 15. Diz que existe um memorial diante de Deus para aqueles que temem o Senhor. Quem teme a Deus tem um memorial. Está lá o nome escrito. Está lá o nome escrito. Nós somos conhecidos no céu, irmão. Mas a Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 13, que aquele que abandona o Senhor, seu nome será riscado, será escrito na areia. Deixará de estar escrito no livro da vida para ser escrito na areia. A areia se apaga. Deus lembra daquele que tem aliança com Ele. Por isso que Deus lembrou-se de Noé. Deus jamais vai abandonar aquele que nele espera. Deus jamais vai abandonar aquele que nele confia. Até na hora da morte. A Bíblia vai dizer que um homem chamado Estevão, ele foi apedrejado. E levaram Estevão e começaram a jogar pedras. E alguém poderia dizer, mas por que Deus não mandou um anjo lá e livrou Estevão naquele momento? Por que Deus permitiu acontecer isso com Estevão? E começaram a jogar pedra. E a Bíblia diz que começaram a jogar pedra, Estevão olhou para os céus e falou assim: ei, estou vendo os céus abertos. Ei, estou vendo Jesus sentado à direita do Pai. Ele não viu nenhuma senhora. A Igreja Católica diz que Maria está do lado de Jesus intercedendo por nós, lá no céu. Ele não viu nenhuma Maria lá. Ele viu, eu estou vendo Jesus sentado à direita do Pai. Eu vejo os céus abertos. Ele está me esperando. Porque Jesus jamais esqueceu de Estevão. Falou assim: tá bom, meu servo, chegou sua hora, vem. A Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos que Jesus se levantou do trono para receber a alma de Estevão. Olha que honra, irmão, fazer Jesus se levantar do trono lá no céu. Quando foi para receber, Jesus se levantou do trono. Vem cá, meu filho, chegou sua hora. Seu nome está aqui, ó. Você nunca foi esquecido. Você levou essas pedradas, te maltrataram. Eu nunca esqueci de você. Eu estava do teu lado, estava esperando. Estava somente aguardando a hora certa de trazer você para junto de mim. O justo ficará na memória eterna de Deus. E o ímpios? A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que eles serão entregues no esquecimento de Deus. Deus jamais se lembrará do ímpio. A Bíblia vai dizer a respeito de dois homens, o rico e Lázaro. Muitos pregadores falam a parábola de Lázaro, do rico e Lázaro. Mentira, a Bíblia não fala que é parábola. Mas está aqui, é o subtítulo. O subtítulo é as editoras que colocam. Mas a Bíblia não vai dizer que aquilo é parábola, não. Jesus falou assim: houve um homem, quer dizer, existe um homem que era rico. Jesus nem cita o nome dele, porque ele morreu sem salvação, foi para o esquecimento. E houve um homem chamado Lázaro. Ou seja, foi um fato real, aconteceu de verdade. Lá em Lucas 16. Então Lázaro foi chamado para o seio de Abraão. E o outro foi lançado às trevas exteriores. Que a Bíblia diz que é o esquecimento eterno de Deus. É a cidade das lágrimas. É ali onde a morte nunca morre. É ali onde a Bíblia diz que é a segunda morte. Morte eterna, separação eterna de Deus. Mas e o justo? E aqueles que foram lavados em mim no sangue de Jesus, que foram fiéis ao Senhor? Aí eles estão na memória eterna de Deus. Como diz ali no livro de Malaquias, existe um memorial para aqueles que temem ao Senhor. É por isso que Deus se lembrou de Noé. E Deus se lembra de nós também. Deus nunca esquece de nós. Muitas das vezes é nós que esquecemos dele.
É nós que devemos deixando de buscar Ele. É nós que deixamos de orar, de jejuar, de clamar. Mas Ele nunca esquece, não. Mas, aleluia, fica com esta palavra no teu coração. Deus lembrou-se de Noé. Oh, glória, amém? Guarda esta palavra no teu coração. E que o Espírito Santo possa falar mais fortemente. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra maravilhosa, né, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso, por essa palavra maravilhosa. Leve ele, irmão, guarde no seu coração. Domingo nós estaremos aqui a partir das 8 horas com a oração, né, o nosso período de oração. Depois tem o estudo com os jovens. Quero convidar todos os irmãos. Irmãos, vem participar de um estudo com os jovens, você vai ver que bênção. Você não vai querer deixar de vir todos os domingos. Depois tem o ensaio, depois tem a aula de música. E assim nós vamos no nosso domingo. A honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero convidar o pastor que trouxe a palavra, para ele mesmo estar orando e penetrando a bênção para os irmãos. Vem, pastor. Glória a Deus. Levanta as mãos sem se contenda. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Deus bendito, eterno e poderoso. Leva teu povo em paz e volta para a tua casa, para o teu lar, Pai. Muito obrigado por esta noite abençoada. Por esta palavra, meu Pai, que o Senhor nos deu aqui nesse lugar. Sim, meu Pai querido, Pai amado, o Senhor nunca esquece do seu povo. Então, meu Pai querido, aleluia, guarda, aleluia, como a menina dos teus olhos, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu santo nome. Vai, o pastor está